Achei muito interessante essa entrevista quando é feita a seguinte pergunta ao rapaz, que está sendo entrevistado por Sérgio Sacani, que é um astrofísico do canal Space Today, onde ele faz a seguinte pergunta para o rapaz. Não sei se o entrevistado é economista, sociólogo ou historiador ou algo parecido, onde faz a seguinte pergunta para ele: ciências sociais é uma ciência? E a resposta que ele dá é bem objetiva. A única que realmente é uma ciência é a história, isso no campo das ciências sociais. E analisando todo o seu contexto de estudo como ciência, realmente a história é mais do que uma ciência, porque é através dela que conseguimos contextualizar todas as outras ciências dentro dela. Quem faz história tem uma visão de mundo mais apurada, mais concentrada e uma grande facilidade de observar tudo o que está ao seu redor. Vale ressaltar, não são todos que desenvolvem essas habilidades, mas a grande maioria sim. Na verdade, a história prepara as pessoas para os desafios da vida. Geralmente, quem cursa história nada o surpreende. A pessoa que faz história já sabe e estudou tantas coisas ruins do passado que para ela hoje em dia são mil maravilhas. Dentro da história você estuda sociologia, geografia, matemática, como surgiu o sistema de numeração. Estuda português, que são os surgimentos das escritas. Você estuda arqueologia, egiptologia, estuda a medicina da antiguidade, estuda a geopolítica, estuda filosofia, estuda antropologia, estuda religião, estuda economia, astrologia, ou seja, a história é a menina dos olhos da construção histórica, da evolução social, cultural, religiosa, política, econômica do mundo. Na verdade, quem faz história está preparado para encarar a vida e a realidade como elas são de fato. Porque a grande maioria das pessoas são presas às religiões e acham que sua religião é a única e verdade absoluta. Primeiro passo, porque elas não têm conhecimento de história e muito menos da história das religiões. Essas pessoas não são culpadas por acreditar em algo porque elas quiseram. Simplesmente elas foram enganadas porque não conhecem o que existe por trás dessas religiões. E você só descobre isso quando você estuda história e a história da religião. Aí ela vai começar a entender todo o processo cultural religioso. Por isso que temos que respeitar e sermos educados com essas pessoas, porque elas só estão reproduzindo aquilo que foi transmitido para elas como uma única verdade absoluta. Por hoje só e fique agora com o vídeo a seguir. Em cima de tudo isso. Muito bem. Uma outra coisa que é muito interessante, que muita gente sempre fala, né? E que existe essa grande questão, e nem é socialismo, capitalismo, não, é a questão de ciências sociais, né? Você acha que ciência social é uma ciência? Eu, eu acho que a ciência, para mim... Eu vou dar minha opinião. Eu acho que é, entendeu? Não, claro. Eu acho que é, mas tem muita gente que fala, não, ciência social não é ciência e tal. Porque, mas aí eu queria ouvir de você. Não, não, aí que está a questão. Na semana passada, retrasada, eu tive um debate na universidade, na UERJ, onde eu dou aula, em que o tema é sempre aquele que a gente, de vez em quando a gente vê, a interdisciplinaridade, né? A economia e a história, a economia e isso, a economia e aquilo e tal, né? E eu sou uma figura que eu tenho uma visão muito particular de ciência, né? Eu tenho uma autonomia intelectual muito característica, né? Por bem e por mal, né? Evidente, né? Então, a gente acaba inventando muito, acaba errando demais também, né? Então, para mim, é muito estranho quando fala interdisciplinaridade, a economia mais isso, a história mais aquilo, a geografia, porque eu acho que existe uma totalidade, né? E, para mim, a única ciência que existe, de fato, é a história. Essa é a ciência que existe. E, a partir dela, e a partir da visão de processo histórico, é que você pode observar o surgimento das suas especializações, a economia, a sociologia ou a geografia, né? Mas, para mim, é a história, né? É a única grande ciência que existe no campo das ciências sociais, né? E as suas variáveis, né? Então, por exemplo, a questão da economia, né? O que é economia, por exemplo, né?
Aí um dia eu estava pensando nesse negócio do que é economia, né? Sabe? É uma ciência social, porque trabalha com seres humanos, evidente. Trabalha com a evolução da espécie humana, a evolução material da espécie humana, como os seres humanos se produzem e reproduzem. Só que tem um elemento que é pouco percebido nessa história, que é a natureza. Então, eu cheguei à conclusão, eu joguei isso para a plateia, jogo aqui também, né? De que a economia ela é a última das ciências humanas, a última das ciências naturais e a primeira das ciências sociais. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico, ele é o quê? Ele é resultado direto da interação entre ser humano e natureza. Sim, com certeza. A técnica, ou seja, a tecnologia, o microfone, isso aqui é tudo fruto do quê? Da interação entre ser humano e natureza. É explorando a natureza, né, que a gente chegou onde então, a gente a economia, né? Se a gente for levar as últimas consequências, o conceito de economia, o de ciências econômicas, o de economia política, é basicamente isso. Ela seria, sob o meu ponto de vista, a última das ciências naturais e a primeira das ciências sociais. Entendi. Então, aqui, por exemplo, já entra de novo o conceito de totalidade. Então, eu tenho dificuldade, por exemplo, com especialização, ou com uma visão do todo, da parte em detrimento do todo. Né? Então, para mim a ciência social ela tem uma característica que é a seguinte: é a história, é a totalidade e o objetivo histórico, ou seja, é uma totalidade e objetivo histórico. A totalidade é a visão do processo a partir das múltiplas determinações. Então, se um grande cientista social, aliás, um grande economista, falo isso para os meus alunos, um grande economista tem que entender muito de história, tem que entender muito de geografia, tem que ter uma capacidade de abstração muito grande. Então, para isso, tem que estudar muita filosofia, né? E ser histórico, ou seja, essa visão de múltiplas determinações do concreto, que é Marx, né? Com uma visão histórica profunda, porque se você não entender de história, você não sabe você não vai descobrir como que a sociedade opera ao longo do tempo. E se você não souber como que a sociedade opera ao longo do tempo, você não consegue entregar soluções para os problemas humanos, porque o nosso laboratório, voltando ao começo da minha resposta, não temos um ratinho lá, não temos aquela coisa o laboratório nossa história. O nosso campo de experimentação é a história. Então, eu acho que ciências sociais é uma ciência, mas a única ciência, vou repetir Marx, que eu conheço é a história, né? O resto é processo histórico, é história econômica. Aí vem os saltos dialéticos, né? História econômica, política econômica, etc, etc. Né? Começa a desmembrar dali. Aí você tem a história, dali começa a ter as variações, né? E aí dentro dessas variações, as especializações. Mas sempre isso, buscando tudo, ou seja, desculpa me alongar nessa resposta. Não, tem problema. Eu acho ela tão fundamental, essa coisa, porque eu estava discutindo uma vez com um amigo, né, essa questão do todo e da parte, né, porque isso é uma discussão no nosso meio e tal, né, e ele coloca que não, eu vou no detalhe, não sei o que e tal. E eu falei, olha, as pessoas que ficam presas no detalhe, seja na ciência, seja na vida pessoal, seja em qualquer canto, ela está condenada a errar. Porque não existe verdade fora da totalidade. Essa é a grande questão das ciências sociais. Então, as pessoas dizem, o que é a verdade? Né? Que tem muito essa pergunta na ciência, nas ciências sociais. Para mim, a verdade é a totalidade. A verdade ela se encontra na totalidade. Agora, evidentemente, que existem as classes sociais. E cada classe social vai produzir a sua verdade. Né? Então, a economia política, por exemplo, historicamente, ela é a ciência das classes sociais progressistas. No caso de hoje, é a classe trabalhadora. Enquanto que a economia da escola neoclássica, ou a escola austríaca, ou a ortodoxia econômica, ela é a ciência econômica voltada aos interesses da minoria que é rica. Né? Ou seja, então, cada classe social ela produz a sua verdade. Agora, para nós, os marxistas, a verdade ela está intrinsecamente relacionada à verdade e à história e à totalidade. Pode perceber que o pensamento, vou usar um termo uma coisa que eu gosto muito pouco de chavão, né? Mas vamos usar aqui. O pensamento burguês tem uma característica. Ele não é histórico, e só trabalha com a parte, não trabalha com o todo. Você pode perceber isso daí. Vem um economista de direita falando, por exemplo, como que ele só fala. Não tem visão de história. Quando você traz história para a conversa, acaba a discussão. Né? E isso fica na parte. Né? Nunca tem visão de todo. Né? Então, a diferença entre nós e eles é que nós temos visão de totalidade e uma visão de múltiplas determinações. Né? Não sei se eu expliquei alguma coisa, né? Mas... Não, sim. Não, porque isso aí é uma discussão que muito tem, né? O pessoal fala assim, caramba, não, mas isso aí não é ciência.
porque ciência tem que seguir lá, que experimento que os caras fazem, entendeu? E o que eles querem comprovar, e o que eles querem... Porque a gente que é da área eu que sou da área de exatos, por exemplo, né? Hard science, falou para Michelle, meu companheiro, hard science. Né? Então, o pessoal às vezes, e aí é uma até dessas coisas que você falou, né? Às vezes o pessoal tá olhando muito no detalhe e a gente fica preso assim só na nossa área e fala, não, mas aí o cara vai, pô, cadê a conta? Os caras não fazem conta nenhuma, não é ciência, entendeu? Exatamente. Tem gente que fala isso. Tem gente que fala isso, entendeu? Fala, não, pessoal, o que é isso? Cada um tem o seu objeto de estudo, né? Você pegar uma ciência social, aliás, ela trabalha talvez com o objeto de estudo mais difícil, que é o ser humano, né? Que é entender essa relação toda. Isso é uma das coisas mais complicadas que tem, né? E ainda mais que está mudando, super dinâmica, né? É um modelo muito dinâmico que você tem que tentar ajustar ali. Os nossos modelos, eles são muito mais certinhos, às vezes, alguns deles, né? Mas isso é uma discussão muito grande que tem aí.